אוויר הרים צלול לחיים וריח אורני נישא ברוח ארבעים עם כל פעמונים ובתרדמת אילן בעבר שבויה Olá, a graça e a paz de Cristo Jesus seja com você, meu amado irmão e amigo que me assiste por este canal, onde nos encontramos aqui toda semana para abordarmos um livro. E este livro é o livro do profeta Daniel, que se encontra na Bíblia Sagrada. O livro que nós aceitamos como sendo um livro santo, ou o livro de Deus. Pelo cânon, nós aceitamos o livro do profeta Daniel também como sendo um livro sagrado. Nesta feita, nós nos encontramos com a lição de número 12, que tem por título Um tipo do futuro anticristo. Um tipo do futuro anticristo. Nós temos um texto áureo da lição que se encontra na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2 e no versículo 3, que diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Vamos reler para tomarmos um pouco mais de atenção. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, para a aparição do filho da perdição ou do homem do pecado, é necessário que haja um solo, um terreno para que se venha este homem do engano. O solo é o solo da apostasia. Primeiro deve vir a apostasia, Paulo está falando aos Tessalonicenses. Virá um período em de descrédito da palavra, em total demérito na palavra por homens. E este solo, então, da apostasia, da incredulidade, do demérito da Escritura por homens, então é que põe em cena esse grande homem do pecado, o filho da perdição. Nós chegamos, por fim, então, ao texto do capítulo 11 do profeta Daniel, e os versículos de 1 a 3, 21 a 23 e, por fim, 31 e o 36. E ele já narra qual que é o período, como sempre faz. Ele está aí no primeiro ano do Dario Medo. Levantei-me para o animar e fortalecer. Então, nós encontramos Daniel aqui insistindo na sua fidelidade, no seu caráter, na sua integridade moral e espiritual perante esses reis dos quais ele está servindo na Babilônia, no período em que o povo judeu ali permaneceu, não é? E, por ser a lição de número 11, nós já estamos chegando ao último capítulo, que é o capítulo 12, e já encontramos, então, como disse o título, um tipo do anticristo. Nós estudamos aí as figuras que temos narradas no livro do profeta Daniel, que são simbolizadas pela estátua por 4 tipos de materiais, por fim os 4 animais, que também são representantes dos mesmos impérios e reinos. E agora nós entendemos que essa pessoa com quem Daniel está falando, ou é acerca de quem o profeta Daniel está falando em suas visões aqui, dizem respeito a um tipo do anticristo. A revelação que lhe é dada dizem respeito a isso. No versículo de número 2 diz: e agora te declararei a verdade, eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o 4 será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e forçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia.
Versículo 3. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Então, nós temos a descrição de um rei que vem por último, não é? O fim do Império Medo-Persa é revelado e posteriormente, então, vem um reino valente. O rei valente, sabemos que é Alexandre, não é? O grande, o grego, que provoca todo o helenismo, mas morre prematuramente, não tem um reino muito extenso. Logo em seguida, nós encontramos a divisão aí pelos 4 ventos, ou os 4 generais de Alexandre assumem então o poder, e por fim nós encontramos o último retrato que é dito a Daniel por fim, então diz respeito àquilo que nós entendemos por um tipo do anticristo. E esse último homem citado, ou esse último personagem aqui, é descrito pela sua perversidade, por causa da sua sagacidade, pela forma como ele conquistou o domínio, não é? Nós sabemos que o Seleuco IV ocupava o trono da Síria na Antioquia e reinou de 187 até 175 a.C. Morreu envenenado e seu filho deveria assumir o trono, mas o seu tio Antíoco Epifânio tomou o trono de forma mais ignominiosa e detestável possível, diz o autor da lição. Assumiu o trono sírio e mudou seu título de Antíoco IV para Antíoco Epifânio, isto é, o glorioso. Então, esse Antíoco Epifânio já assume o poder de forma de domínio, de sagacidade, e ele então é considerado um homem perverso. Ele conseguia fazer parcerias, ele conseguia se intrometer nos reinos de forma sorrateira e, por fim, chegar aonde ele queria, não é? Ele era um homem sagaz, ele era um homem que tinha a maneira de agir toda peculiar. Por isso que se identifica ele como uma figura do anticristo. O Antíoco Epifânio causou todo tipo de bestialidade, não é? Nós temos aí na internet diversos textos, inclusive de judeus, falando sobre ele, e eu acho que o que temos de material melhor sobre o Antíoco Epifânio é o próprio livro dos Macabeus. Primeiro e segundo livro dos Macabeus retrata muito bem o que era Antíoco Epifânio. E nós vemos que ele estava tentando tomar os seus domínios até que chegou um ponto em que ele tem os seus aliados no meio do povo judeu e quando ele é derrotado em uma de suas guerras, ele percebe que o povo da Judéia está praticamente em revolta contra ele, ou praticamente manifestando-se alegremente pela derrota de Antíoco Epifânio. Então, aquele período de paz que ele tinha com os judeus, ou o povo da Judéia, ele rompe com tudo aquilo. Ele irrompe contra aquela certa parceria que existia, aquela lealdade que existia, e então ele agora demonstra quem realmente ele é para os judeus. E, de imediato, ele se insurge contra a religião e traz uma mistura de religião, tentando causar uma nova religião e profanando também aquilo que pertencia à religião do povo judeu, com os altares que ele trouxe para dentro do povo judeu e também impedindo a continuidade dos rituais que os judeus já seguiam prescritos pela lei de Moisés. Então, ele vai contra eles e começa a afetá-los de forma religiosa. Então, era o perfil do Antíoco
Epifânio. O seu engano era muito conhecido. Diz aqui ainda um dos tópicos, Antíoco Epifânio não tinha escrúpulo. Sua ascensão ao trono da Síria foi através de intrigas e enganos. Ele derramou muito sangue em guerras, enriqueceu com os despojos quando lutou contra o Egito. Então ele era um homem do engano. É notório também na história a narração de que ele impôs sacerdotes no meio do povo judeu, não é? E depois houve uma corrupção por parte de outro sacerdote que quis tomar o sacerdócio e o fez por compra, ou comprou o sacerdócio de Antíoco Epifânio por questões financeiras para a guerra, ou manutenção de guerra. Ele precisava continuar as suas guerras de domínio de terras e territórios, e este cidadão se ofereceu a ajudar nas guerras, ou beneficiar, subsidiar essas guerras com os tesouros do templo. Então, ele adquiriu o sacerdócio dessa forma. E lendo o livro dos Macabeus, nós encontramos uma história que, inclusive, ainda há pouco, eu estava aqui antes de começar a gravação, conversando com o meu amigo, e falávamos sobre esse assunto, sobre o assunto do Antíoco Epifânio e também do que foi que aconteceu aqui no seu período, não é? O seu período de engano, o período difícil para o povo da Judéia. No segundo livro dos Macabeus, no capítulo 4, e eu acredito que os que me ouvem têm maturidade para me ver citar um livro apócrifo, né? Pois recentemente eu vi alguns comentários lá no nosso mural, no nosso grupo, alguns irmãos se manifestando contrários, e eu acredito que as pessoas que veem esses vídeos têm maturidade para fazer distinção entre aquilo que entra no cânon sagrado, na régua considerada como régua de padrão para aquilo que é sagrado, escrito sagrado, e o que não é. E nós lemos esses escritos como históricos. Essa é uma Bíblia católica, e aqui temos então os livros dos Macabeus. E a título de história eu faço citação, não como autoridade escriturística divina para a nossa fé ou para o nosso povo. E então ele diz o seguinte, no capítulo 4 do segundo livro dos Macabeus, capítulo 4, a partir do versículo 43. Por todas estas desordens foi instaurado um processo contra Menelau. Menelau é um desses homens que corrompem a Antíoco Epifânio. É um dos homens que está causando problema no meio do povo judeu, inclusive dos seus concidadãos. E ele, então, era praticamente um ladrão sacrílego, né? Roubando o próprio povo de Deus. No versículo 43 diz que por todas estas desordens foi instaurado um processo contra Menelau, quando o rei veio a Tiro, 3 enviados da Assembleia dos Anciãos sustentaram a acusação diante dele. Ora, o rei veio até essa região e 3 anciãos mantiveram a acusação contra Menelau. Mas Menelau, que se julgava já ter derrotado, se julgava já derrotado, prometeu grande soma de dinheiro a Ptolomeu, filho de Diomedes, para que ele lhe granjeasse o favor do rei. Ora, o Menelau, dando-se já por derrotado, tinha uma saída, tinha um Ptolomeu na sua história, e esse Ptolomeu, então, poderia interceder a seu favor. E o que ele fez? O comprou por dinheiro. Por uma soma de dinheiro, diz a história aqui, o narrador dos Macabeus, diz que o Menelau, então, por uma soma de dinheiro, fez com que esse Ptolomeu, filho de Diomedes, granjeasse o favor do rei a seu favor. O versículo 46 diz, Ptolomeu conduziu, pois, o rei para debaixo de um peristilo, ou seja,
uma área de refresco, uma área de lazer dentro do palácio ou dentro de uma casa de gente rica, de gente nobre, havia essa área. E ele então levou o rei para esse peristilo. E debaixo desse peristilo, levou para como se fosse para tomar um ar fresco. Vamos nos refrescar, um dia de calor e tal, e pegou o rei, e o Ptolomeu já comprado levou o rei até esse local. E diz o texto que ele fê-lo mudar de sentimento, ou seja, o Ptolomeu, comprado por Menelau, conseguiu fazer o rei mudar de pensamento, mudar de sentimento. E olha o restante da história. De modo que Menelau, posto que responsável por todo o mal, foi considerado pelo rei inocente de todas as acusações que pesavam sobre ele e condenou à morte os infelizes que teriam sido julgados inocentes, mesmo se eles tivessem pleiteado diante dos citas. Então, Menelau entendeu que podia comprar Ptolomeu, e Ptolomeu, por sua vez, conseguiu dissuadir o rei e fê-lo mudar de ideia com relação a Menelau. Mesmo já julgado, acusado por 3 anciãos, ele agora é tido por inocente e consegue ainda acusar aqueles que eram inocentes. O espírito do engano, o espírito da corrupção já na época, não é? É isso que eu estou retratando aqui. E por fim ele continua a história e diz que assim os que haviam sustentado os interesses da cidade, do povo e dos objetos sagrados sofreram esta pena injusta. Ou seja, quem era justo, estava a favor da justiça, começou a sofrer por causa dessa pena injusta. Porque estavam entendendo que estava chegando o momento de haver juízo correto e a injustiça ser revelada, e de repente então eles veem uma injustiça acontecendo e eles sofrem por isso. Inclusive, esse deve ser o nosso espírito. Devemos sofrer com a injustiça, porque o verdadeiro amor não folga com a injustiça, antes folga com a verdade. A segunda carta de Pedro, ele fala sobre Ló. Ele diz que Deus livrou o justo Ló, porque este justo afligia a sua alma justa todos os dias pelo que via e ouvia. Ou seja, ele está dizendo que o Ló era justo por não aceitar as injustiças que via e ouvia. Isso lhe afligia. Esses homens dessa cidade que eram justos se afligiam da mesma forma pela injustiça que aconteceu. Menelau estava sendo acusado por 3 anciãos e mesmo assim saiu por inocente e os inocentes foram julgados. O restante do texto diz que, por isso, os próprios tirenses ficaram de tal maneira encolarizados com este crime que lhes deram magníficas sepulturas, ou seja, eles honraram os inocentes que foram mortos no lugar de Menelau. Quanto a Menelau, por causa da avareza dos poderosos, conservou seu cargo, mas cresceu em malícia e tornou-se o verdadeiro inimigo de seus concidadãos. Ora, quando congratularam a injustiça, geraram precedente ao Menelau. E o Menelau, então, pela corrupção dos poderosos, pela avareza dos poderosos, se consagrou. Ou seja, a partir do momento que o servo da injustiça reconhece que os poderosos são avarentos, dados a dinheiro, entregues à cobiça, levados à corrupção, de mãos dadas à propina, o impostor, o tirano, o imoral vai reinar. É o que está acontecendo hoje. É isso que está acontecendo. Quando existe aquele que é dado à ganância, quando o poderoso é levado à avareza, o ímpio, o imoral é consagrado, porque ele sabe o caminho da avareza, ele sabe o caminho do bolso do avarento.
E enquanto o imoral tiver dinheiro para embolsar no bolso do avarento poderoso, ele continuará no seu cargo. Foi o que aconteceu com Menelau. Está escrito aí no capítulo 4, no versículo 50 do segundo livro dos Macabeus. Quanto a Menelau, por causa da avareza dos poderosos, conservou seu cargo, mas cresceu em malícia e tornou-se verdadeiro inimigo dos seus concidadãos. Logo, o povo é contrário a essa injustiça, e quem está pagando para manter no cargo da injustiça se torna cada vez mais inimigo do povo que lhe é contrário. Então, esse é o espírito que está acontecendo aqui com Antíoco Epifânio. De uma verdadeira bola de neve de injustiças, de mentira, de engano, de fraude, de corrupção. Esse é o espírito do anticristo. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse que virá o espírito da mentira ou o espírito do engano. Nós vamos ler aqui rapidamente na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Ele diz que, capítulo 2, versículo 7, pois já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o detém até que seja afastado. E não será revelado iníquo a quem o Senhor desfará, então será revelado iníquo a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A vinda deste iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais, prodígios de mentira. Os sinais e prodígios de mentira, tal como Antíoco Epifânio, assim será também o anticristo, não é? E com todo engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ou seja, o Senhor Deus envia o espírito da mentira, a operação do erro e da mentira, para que tudo seja feito segundo a eficácia de Satanás, porém é o Senhor Deus quem envia, para que aqueles que não creram na verdade se deem à mentira, se entreguem à mentira. Ou seja, aqui nós temos a verdade. A palavra de Deus para nós é a verdade. A todo aquele que não ama a verdade, que leva a qualquer maneira a palavra, de quem não tem tempo com a palavra, de quem não se apega à verdade, quem não ama a verdade, esse dará a mão, fará conluio e conchavo com a mentira. Porque o Senhor enviará o espírito da mentira para aqueles que não amam a verdade. Já que amam, já que preferem a mentira, então o Senhor entrega a mentira a eles. Deuteronômio 13, versículo 1 em diante diz isso. Um profeta vem ao povo judeu, dá um sinal, o sinal se cumpre. Só que depois de cumprido o sinal, ele vem convidar o povo que ganhou atenção para irem após outros deuses que seus pais não serviram. E Deus permitiu o sinal cumprir para provar o coração do seu povo, para saber se eram íntegros na sua presença. Ou seja, o Senhor permitiu que o sinal se cumprisse, ainda que o critério para a avaliação do profeta e profecia era se cumprisse ou não a profecia. Neste caso, o Senhor permitiu o sinal se cumprir para provar o coração do povo. Ora, quantas pessoas hoje, quantas denominações hoje já estão enganadas por causa de sinais, prodígios de mentira, porque o Senhor provou o coração dessas pessoas e eles se revelaram avarentos, amantes mais dos deleites do que de Deus. São pessoas que amam aquilo que querem ouvir e o Senhor deu a eles líderes que lhes falam segundo o seu bel prazer. A massagem e não mensagem nos seus púlpitos. Não existe mensagem de salvação, existe uma massagem no ego dos que ali se mantêm. Então, isso é muito sério. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 22 e no versículo 22, nós encontramos também o Senhor permitindo um espírito ser espírito de mentira na boca dos profetas do rei Acabe. Todos os profetas diziam para ele ir à guerra. Havia somente um profeta que não dizia isso. E
ele diz na face do rei que veio um espírito e se tornou um espírito de mentira na boca dos seus profetas. Ou seja, o Senhor Deus permite sim vir o espírito de mentira. Por que ele veio fazer isso na boca dos profetas? Porque era justamente isso que o rei queria ouvir. Seus profetas diziam que ele queria ouvir. Aqueles que não amam a verdade, nos nossos dias, estão amando aqueles que estão falando o que eles querem ouvir. São pregadores de mentira, são pregadores do engano, da vaidade e da futilidade, que estão pregando aqueles que gostam de acumular para si doutores, que querem pregar 1h40 de puro lazer mental, egoístico. É isso que eles fazem. Mensagens prolongadíssimas, mas que não há sequer um fio de pensamento do arrependimento, da reconsideração dos caminhos, da santidade, do louvor e da adoração ao nome do Todo-Poderoso. Só inflama o alter ego humano. É isso que está acontecendo nos nossos dias. E isso é um espírito de mentira, porque os homens têm comichões nos seus ouvidos e estão se entregando às fábulas, estão se entregando a genealogias intermináveis, estão amando falsos judeus, pretensos judeus, que vêm trazer ideologias judaizantes, pessoas que são pessoas com problemas de caráter visivelmente. E as pessoas querem isso, estão amando esse tipo de coisa. Estão aos borbotões inflando esses auditórios para ouvirem. Não que eu tenha inveja disso, preste bem atenção, porque eu não tenho compromisso com isso. O meu compromisso é com a verdade. O nosso compromisso, meus irmãos que me ouvem, amigos, deve ser com a verdade, com a palavra de Deus. E essas pessoas estão correndo e às pressas indo a estes lugares, porque essas pessoas estão falando o que eles querem ouvir. É isso que desejam ouvir. Tendo comichão nos seus ouvidos, amontoarão para si doutores. E o espírito da mentira, então, está à disposição destes, para serem enganados. O anticristo tem a mesma ideia de Antíoco Epifânio. Fazer aliança momentaneamente e depois cisão. Romper com contratos. Porque é isso que os homens serão nos últimos dias também, diz o apóstolo. Serão infiéis nos contratos, amantes de si mesmo. É isso que está acontecendo. Os avarentos, os dados à avareza, não têm compromisso com ninguém. Quem tem o Antíoco Epifânio que tem compromisso com Jasão, tem compromisso com Menelau, tem compromisso com quem for necessário, desde que esse lhe pague mais. Foi assim que eles conquistaram o sacerdócio. O santo ofício que o Senhor Deus deu, que diz o texto que ele subiu ao céu e deu dons aos homens, Deus deu uns para, foi o Senhor Deus quem deu, e não os homens compraram isso. Os homens não podem comprar o pastorado de uma denominação, não podem encher o bolso de um pastor antigo com dinheiro, não podem subornar um de cabeça branca para assumir o seu lugar. Isso é um sacrilégio àquilo que é sagrado. Isso é a profanação daquilo que é santo. E nós, às vezes, sabemos dessas histórias e fazemos de conta que nada é. Isso é o espírito do anticristo, de pessoas que estão se dobrando a coisas imundas que os nossos antepassados ficariam vermelhos de vergonha de ouvir-se nomear estas coisas. E nós aceitamos tudo isso. Nós assistimos essas coisas bem pertinho da gente e nós nada fazemos. Meus amados irmãos e amigos que me veem por este canal,
A palavra de Deus está dizendo que o Antíoco Epifânio é um tipo do anticristo, que usa do engano, da mentira, da parceria momentânea, do apertar de mão, do bater nas costas e posteriormente cortar tudo, porque ele não tem compromisso com ninguém. Seu compromisso é com o dinheiro, seu compromisso é com seu ego. Tomamos cuidado, pois, então, porque o anticristo será dessa mesma maneira. Daniel é preciso em dizer com relação a como seria, a como isso seria. E nós devemos tomar cuidado, porque isso também é muito real. Aquilo que o Novo Testamento fala, mesmo que tenhamos passado aí pelo período de silêncio profético, como é conhecido esse período branco entre Antigo e Novo Testamento, esse período sem voz profética, período silencioso da Bíblia, nós entendemos que a palavra de Deus não erra. Logo em seguida vem a plenitude dos tempos e vem o Filho de Deus. A terra, louvado seja o nome do Senhor. E ele também cumpre o seu período. Logo em seguida vem a destruição do templo. Os apóstolos continuam dizendo, João também tem as suas visões do Apocalipse na ilha de Patmos, e ele continua afirmando que o anticristo vem e ele será dessa mesma maneira, atuará por este campo, os homens lhe darão vazão e abertura por este caminho. E nós hoje, quase 2000 anos depois, precisamos prestar atenção que será do mesmo jeito, da mesma maneira, do mesmo modo. A forma dele agir é a mesma. O dragão, a antiga serpente, tudo se faz da mesma forma. Há milênios que Satanás estuda o comportamento humano. Há milênios que ele vem conversando com os homens, estudando a mente humana. E há milênios ele está se aperfeiçoando no homem. Ele conhece o coração humano. Ele sabe o que deseja o coração humano e ele sabe que o coração do homem é desesperadamente corrupto, diz o profeta Jeremias. Mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Satanás conhece o coração dos homens e sabe que o coração do homem é corrupto, é dado à avareza. E por isso que a Bíblia nos exorta que aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se imediatamente inimigo de Deus. Os que querem fazer conluio com a chapa são inimigos de Deus. Os que querem se dar a parceria com Maquiavel são inimigos de Deus. O sistema que te corrompe é o mesmo que dar a mão ao anticristo. E se você tiver de mãos dadas com esse sistema, você já está de mãos dadas com o anticristo. Porque Cristo morreu ao seu tempo não para isso. Não foi para isso que ele morreu. Nós hoje estamos vivendo uma decadência moral e espiritual. Seja falada esta verdade, porque nós temos pessoas dizendo que é verdade aquilo que era mentira 2 anos atrás. E dizendo que é mentira aquilo que era verdade há 1 ano atrás. E eu não consigo entender como é que cabe, se bem que me é revelado isso, cabe na cabeça das pessoas, daqueles que estão se entregando a essas lideranças hoje, somente por causa da avareza de seus próprios corações, que querem ver como Judas, se não saem sem perder alguma coisa deste negócio. Judas entendeu que o Senhor Jesus estava falando que ia morrer e ao 3º dia ia ressuscitar, e ele entendeu que não vai haver reino físico nenhum e que ele vai perder, não vai ganhar nada neste negócio. Então ele tentou vender o Nazareno antes que isso acontecesse, para ver se saía com alguma coisa desse negócio. E as pessoas estão se entregando a essas lideranças, estão se entregando a esse sistema no mesmo espírito de Judas, porque estão antevendo que não vão ganhar nada sendo fiéis.
não vão ganhar nada se mantendo puros. Estão quase como Asaf, porque o Asaf ainda depois se converteu, mas ele chegou à conclusão no Salmo 73, que me adiantou purificar os meus passos, os meus caminhos. São pessoas que chegaram a esse comum acordo, começaram a pensar, estão vendo tanta injustiça no meio do seu povo, que entregam-se também à vaidade, porque estão com medo de não ganharem mais nada, porque se deixaram penetrar pela cobiça. E esse foi o caminho daqueles que foram tentados no deserto, levados pela cobiça. Meu amigo, meu irmão, minha irmã que me assiste por este canal, não se deixe levar pela cobiça. Seja íntegro e fiel ao Senhor seu Deus. O espírito do anticristo está aí. Está atuando o espírito da mentira. Estão tentando de toda forma nos corromper e nos levar para o meio da bandalheira. Estão fazendo de tudo para nos incluir na corrupção. Estão fazendo de tudo para que subamos também na zigurate babilônica. Mas eu quero te exortar no nome do Senhor Jesus de Nazaré, que há sim fiéis em toda a terra. Existem ainda pessoas fiéis, como havia no período de Elias, ainda que ele não percebesse isso. Existem cristãos em toda a terra, como acabou de ser levado pelo Senhor, nosso amigo, pastor da Missão Kairós, pastor Valdemar Carvalho. Meus irmãos, alguém que ama a causa de Cristo Jesus, que ama o Evangelho, o reino e a obra missionária, que entende que a igreja é a noiva santa de Jesus e que ela precisa cumprir o ide da pregação do Evangelho, que devotou sua família na obra missionária, que passou os anos da sua vida lutando por isso. É possível sim, existem homens fiéis. E se você que me assiste já tem dúvida com relação a isso, repense sobre o assunto. É possível sim. O que os teus filhos vão dizer de você no futuro? Você pode sentar-se com seus filhos numa sala e conversar com eles sobre a sua vida íntegra. Você pode dizer aos seus netos o tipo de ministério que você levou com o Senhor Deus em fidelidade. Você poderá amanhã fazer isso. Se há alguma coisa que te impedirá de fazer isso, não vale a pena. Não vale a pena você se entregar a qualquer coisa que te tire a liberdade de sentar com seus filhos ou seus netos no futuro e falar sobre o ministério que o Senhor entregou às suas mãos. Desista, abra mão de toda e qualquer coisa lhe oferecida que lhe tire a integridade e a paz na sua consciência com o Senhor Jesus. O anticristo dominará porque existem pessoas que não amam a verdade. Aqui temos a verdade. Na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus é a verdade. Nos apeguemos a ela, porque o espírito da mentira já está levando amigos nossos, está corrompendo pessoas que estavam perto de nós, está arrastando gente que nós nunca imaginaríamos que seriam arrastadas. Que Deus tenha misericórdia de você, meu amigo, meu irmão, da sua congregação, onde o irmão congrega, ou dirige, ou pastoreia, e da escola dominical aos seus cuidados, da superintendência aos seus cuidados. Que Deus nos ajude. Com temor e tremor eu digo tudo isso, que eu sei que eu sou o primeiro a ser cobrado. Que Deus nos ajude. Não quero ser pessimista, não sou pessimista filosófico, eu apenas sou realista e não quero ocultar a verdade. Que Deus tenha misericórdia da minha alma e que Deus me ajude. Que o Senhor abençoe você e todos os que estão contigo, em nome do Senhor Jesus. Amém.